E aí, eu sou Saor Lucena e este é o podcast da editora Vida Nova. Aqui a gente procura conversar com autores, pastores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela editora Vida Nova e as questões importantes que eles abordam. E hoje nós vamos falar não de um livro, mas de um livraço. Olha o tamanho desse livro aqui, esse calhamaço, com quase 1000 páginas, o Comentário Exegético de Juízes e Ruth, do Daniel Block. Se você quer saber mais a respeito desses dois livros, inclusive uma pergunta simples, por que eles são comentados juntos? Qual é a conexão entre eles? Qual é o contexto cultural que permeia toda a história que é narrada aqui? Quais as questões que são relevantes, principalmente para nós em nossos dias, como nós vemos Jesus, o Messias e a salvação sendo manifestadas de alguma maneira nessa história? Quem são os juízes? Quais os seus acertos e erros? Quem foi Ruth? Qual o seu papel na história da redenção? Se você quer saber resposta para todas essas perguntas e muitas outras, então adquira esse livro e fique aqui para a gente ter essa conversa muito boa nesse podcast que eu tenho certeza que vai ser útil para você. Então deixa aí o seu like, se inscreva para não perder nenhum novo episódio do podcast da Vida Nova. Nos ajude também olhando os outros episódios, já são dezenas, e compartilhando com outras pessoas, inclusive esse também. E então vamos à nossa conversa de hoje com o nosso convidado, o Arthur Duque. Arthur, seja muito bem-vindo ao podcast da editora Vida Nova. É um prazer ter você aqui novamente, meu irmão. Alegria minha poder participar de alguma forma aí com vocês. Muito bom. E, por favor, se apresenta um pouco mais pra gente. A última vez que você esteve aqui já tem algum tempo, né? Foi quando nós falamos da teologia sistemática do Wayne Grudem, a nova versão. Hoje estamos aqui para falar de mais um calhamaço, mas seria bom aqui a gente ter também, antes de mais nada, a sua apresentação. Como é que você tem servido ao Senhor aí em seu ministério? Ok, então minha formação eu fiz o Instituto e Seminário Bíblico SBIM aqui em Curitiba, depois já tinha, paralelo a isso, fiz o curso de música, sou violinista, aí fiz o mestrado e o doutorado fora do país, no Trinity, na região de Chicago, e eu fiz o meu doutorado em estudos interculturais, ou missiologia, e então eu estou lecionando na Faculdade Fidelis já há diversos anos, envolvido na igreja, e também então faço um trabalho como tradução e mais daí revisão de tradução para a editora Vida Nova. Excelente, muito bom. O Trinity é um dos melhores seminários, né, que nós temos disponíveis. Olha, aí, na verdade. Ele é um seminário de renome e principalmente na área de missiologia. Quando estudei lá ainda tinha Ted Ward, Paul Hiebert, né, essa turma aí que dispensa comentários, né, no treinamento Sim, que a gente recebeu deles, né? Excelente. Mas hoje a gente está aqui para falar de um outro grande nome, que é o do Daniel Block, aqui, que nos traz esse comentário, mais um da série Comentário Exegético, esse sobre o livro de Juízes e Ruth. E da mesma forma que é relevante termos um pouco de apresentação do nosso convidado aqui, no caso, sua apresentação, para nos pôr por dentro de quem é que vai trazer a conversa, também é muito relevante entendermos quem é que traz esse comentário para a gente, né? Então, quem é o Daniel Block? Qual a importância dele no contexto do estudo no Antigo Testamento? Certo. Daniel Block, então, nascido em Borden, Saskatchewan, né, uma das províncias do Canadá. Ele estuda primeiro lá no seu estado, depois tem um período breve na Alemanha, vai para o Trinity também, onde pude estudar. Depois ele faz um doutorado em estudos antigos, Antigo Testamento, em Liverpool, na Inglaterra. Aí ele lecionou por muitos anos no Wheaton College, né, em Wheaton, na região aí de Chicago mesmo, e ele publicou muita coisa. Tem comentários, né, fora esse de Juízes e Ruth, tem um outro de Ruth, tem o comentário de Ezequiel, que é publicado pela Cultura Cristã. Ele tem comentários, ainda não em português, em Deuteronômio, né? E agora, se não me engano, recentemente, não sei se esse ano ainda, ele publicou comentário de Deuteronômio em 3 volumes, se não me engano, também um comentário de Obadias, e ele tem dedicado a vida dele muito fortemente para Deuteronômio, né? Então ele tem 3 livros grandes só sobre artigos de Deuteronômio. Um deles já é publicado pela Cultura Cristã, tem outros, né, do Rio Quebar, né, outra publicação da Cultura Cristã.
tem Deuses das Nações, Teologia Bíblica da Adoração, né? Ainda, vamos dizer, a boa parte desse material ainda não está em português, mas ele é uma pessoa reconhecida, principalmente, falou em Ezequiel, falou em Deuteronômio, Juízes e Ruth, é um nome de referência. Excelente. Então, alguém que está muito envolvido aí com todo o estudo do Antigo Testamento, principalmente desses livros que estão ali relativamente próximos, tanto no que diz respeito ao cânon, né, como nós temos o cânon aqui na Bíblia cristã, como também no que diz respeito à história, né, a cronologia também, ali há uma conexão. E falando em conexão, acho que uma segunda pergunta interessante é por que nós temos aqui, num só comentário, somados o livro de Juízes e Ruth. Por que esses dois livros são comentados juntos? Eles estão no nosso cânon, na nossa sequência de livros, eles estão juntos, um atrás do outro, né? E essa sequência, ela não vem da Bíblia hebraica. Na Bíblia hebraica tem 3 divisões, que são o Pentateuco, os profetas e os escritos. Na Bíblia hebraica está nos escritos, mas a sequência que nós usamos na nossa Bíblia vem da Septuaginta. Essa colocação, na verdade, é muito boa, porque Juízes e Ruth acontece no mesmo período. Por exemplo, Ruth 1:1 diz, nos dias em que os juízes julgavam. Então, olha aí, já começa a conexão daí, né? Começa essa conexão vamos dizer, Ruth 1 fala de que havia fome na terra. Se você lê o livro de Juízes, poderia conectar com a época de Gideão. Os primeiros versículos do capítulo 6, né, quando fala que os invasores lá, midianitas e tudo quanto é tipo de povo que vinha lá, recolhiam toda a colheita, não deixavam nada. Então, nesse sentido, eles podem justamente se referir a essa época. E aí tem outro elemento assim bastante importante, porque Juízes é depressivo. Ele vai tudo na descendente, o que, né, o Bloch coloca que é uma espiral descendente, vai de mal a pior ali. Verdade. E Ruth daí nos dá um raio de esperança, tá? E ainda, por incrível que pareça, ainda vindo de uma moabita, de alguém que não é de Israel. Que coisa louca. Exato. É muito interessante tudo isso. A gente vai falar sobre Ruth com mais detalhes daqui a pouco, mas já vamos entrar em Juízes, que apesar da conexão aí existir, Juízes começa a sua história um pouco antes, e nada melhor do que a gente entender mais sobre o contexto dele para depois falar sobre Ruth. Então vamos falar primeiro sobre as características mais marcantes, né, do livro de Juízes. Lembrando aos nossos ouvintes, Arthur, antes de você poder responder, que o nosso objetivo aqui, obviamente, não é falar de tudo que esse livro de quase 1000 páginas aborda. Nosso tempo de podcast não dá para isso, teríamos que ter aqui semanas, talvez, de gravação para isso ser possível. Então, aqueles que querem qualquer uma dessas informações com mais detalhes, vão conseguir aqui adquirindo o livro Comentário Exegético de Juízes e Ruth, mas fique aí, você que está nos ouvindo, para ter um pouco mais de uma visão panorâmica sobre esses detalhes. Então, de novo, Arthur, quais as características mais marcantes do livro de Juízes? O livro de Juízes, historicamente, ele se localiza entre Josué e Samuel. Então, Josué a conquista e Samuel logo vai ter a monarquia. Então, a estrutura básica do livro é uma dupla introdução. Primeiro ele fala da situação militar política. Depois, a segunda introdução fala da moral espiritual, ou seja, como Deus enxerga a situação. São os primeiros 2 capítulos, basicamente. Depois ele tem a maior parte do livro, que é o ciclo de Juízes, né, que é do capítulo 3 ao capítulo 16, e depois de 17 a 21, uma dupla conclusão. E essa dupla conclusão, ela é, assim, mortal para a gente. Por quê? Começa a mostrar, né, o lado mais baixo, talvez pior que Israel já chegou em alguma situação, e não só isso, que essa questão da corrupção afeta a descendência de Moisés e Arão, as grandes estrelas, ou seja, é um negócio impressionante, é muito rápido. Algumas gerações depois já a influência acertou até a família dos grandes líderes. Então é muito impressionante o que, como Juízes apresenta isso, essa decadência, essa espiral descendente que tem o povo. Sim, sim. Eu acho que antes da gente falar mais sobre as ênfases teológicas, vale uma explicação sobre o que é um juiz também, né? Inclusive, o nome Juízes vem da ideia dos juízes que estão presentes ali, né? Mas o que é que são esses juízes? Qual é o papel deles, a função?
e por que que Deus decide usá-los nessa época? O título, ele nos dá uma impressão errada. Claro, a tradução é correta, é juízes, mas o problema ele é um pouco mais intenso, porque, na verdade, eles não julgam. A única pessoa que parece que julga um pouco ainda é Débora, que recebe o pessoal ali, Sim. mas o restante eles não julgam, tá? Basicamente o que fazem eles são os libertadores que livram Israel dos inimigos imediatos que eles têm. No entanto, eles se repetem um atrás do outro porque eles não resolvem o problema a longo prazo. E aí que vem talvez uma grande surpresa, que o juiz não é a solução para o problema, o juiz é parte do problema. Como assim? Ele é feito do mesmo material do povo. Então, o Espírito os capacita para eles libertarem o povo, né? O Espírito vem sobre eles, mas o Espírito não muda o caráter deles. Então, Sansão é ruim, continua sendo ruim. Gideão lá não é grande coisa, também continua. Jefté é um traste e é um traste até o final. Né? Então, o Espírito os capacita, mas não muda o caráter dele. Mas aí você está pensando, mas lá em Hebreus capítulo 11, fala dos heróis da fé e cita alguns deles. Sim. Eles aliviam o sofrimento e tem diversas situações, como o livro de Crônicas, por exemplo, que ele resolve não apresentar os podres de Israel, de Davi, de alguns personagens, ele vai apresentar só os lados positivos. E parece que Hebreus faz mais ou menos a mesma coisa. Então, esses heróis não são, na verdade, tão heróis. Eles têm pés de barro, igual todos nós na igreja também. Excelente. É aquilo, né? Às vezes a gente precisa lembrar que a Bíblia não é o livro de heróis, é o livro sobre o herói, né? Que só tem um herói, todo o restante é vilão, todo o restante é pecador, pecou contra o Deus vivo, mas veio o herói e ele nos salvou, o herói que é Cristo, esse sim. Inclusive tem um colega meu de ministério, João Batista Cavalcante, lá de Goiânia, Anápolis, né? Muito amigo meu. Ele mencionou uma vez uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: onde brilha o sol da justiça, não há lugar para heróis, né? Não há lugar para estrelas. Onde brilha o sol da justiça, não há lugar para estrelas, né? E isso é um aspecto que, vamos dizer, Juízes deixa claro e precisa ficar claro para nós no ministério também. Excelente. Eu acho que isso é importante a gente enfatizar, porque às vezes as pessoas leem a Bíblia com essa visão, né, do tipo, eu vou ver aqui exemplos de pessoas que eu tenho que ser. Não, você não encontra. Até quando você olha para um Davi da vida, que tem coisas que sim nós precisamos aprender, como a tendência a reconhecer os seus pecados e confessar e se arrepender, às vezes ainda que com um profeta vindo lá e falando, né? Mas nem ele é alguém perfeito, nenhum deles são perfeitos. Mas no Senhor Jesus temos o exemplo, né? Mas excelente, vamos falar mais desse livro que mostra muito claramente que nós não estamos falando de heróis, mas sim de pessoas aí com vários problemas. Vamos falar dos temas teológicos, as ênfases que nós observamos nesse livro. E aí eu aproveito também para perguntar sobre esse ciclo que você já mencionou, que é marcante, né, no livro, mas vale a pena a gente destacar para quem está nos ouvindo. Que ciclo é esse que se repete no livro de Juízes? Vamos então para as temáticas e nós chegamos aí no ciclo, né? Então, veja, o pessoal entrou na terra. Como é que se vive agora em obediência numa terra onde não tem mais Moisés e Josué, ainda não estão unificados? Então, o livro basicamente é um livro profético com objetivo homilético. Tá? Então, ele quer mostrar a realidade, mas é tipo uma pregação, né? Dizendo, veja o que aconteceu, por favor, não repita o erro do passado. Tá? Então, o livro, ele é construído, é o todo. E eu não sei se eu já ouvi em algum lugar ele ser, por exemplo, ensinado todo. Nós pegamos a história de Débora, pegamos a história de Gideão, de Sansão, e o resto esquece, né? Então, por aí, né? E isso é muito ruim. Então você tem sim esse ciclo, né? Que, resumindo, é pecado, sofrimento, súplica e salvação. Então são os ciclos, mas na verdade Bloch tem uma pegada muito interessante. Ele diz que esse livro quer mostrar a canaanização de Israel. Ou seja, interessante. Israel está se tornando igual Canaã. Ou seja, era para não ser, e eles são exatamente isso. Tá? Então os temas que vão aparecer é justamente apostasia. Obediência significa vitória, eles conseguem expulsar os inimigos.
Mas veja a dificuldade que eles têm quando eles entram nessa terra, porque os cananeus estão lá, eles sabem cultivar a terra, os israelitas vêm do deserto, eles não sabem trabalhar a terra. Eles é para expulsá-los, mas eles têm informação útil para eles. Só que a informação que eles vão passar para eles sempre está ligado, né? Plantar está ligado ao ciclo da fertilidade dos deuses da terra. Sim. Complica tudo. Eles vão pegando tentando, né, aproveitar alguma coisa ali deles, mas acabam também pegando o que não deveria de forma nenhuma, são os pecados, as práticas idólatras e esse tipo de coisa. E enfatizando agora a questão do ciclo, quais são os pontos que nós poderíamos delinear que acontecem nesse ciclo que faz com que ele fique se repetindo? Quais são os pontos? Ok. Primeiro, Israel esquece de Deus e serve os deuses. Ou seja, eles esquecem a identidade e assimilam. Eles assimilam a cultura, a religião deles. Resultado, Deus se ira e entrega eles nas mãos do inimigo. E aqui é uma coisa marcante desse livro, que mostra que Israel não vai ganhar nunca contra os seus inimigos, porque Deus se colocou do lado do inimigo. Então, eles estão lutando contra Deus. Deus tem que fazer eles sofrerem, porque sem dor não há mudança. Aí, Israel sofre por determinados anos, aí quando não suportam mais, eles clamam por ajuda a Deus, Deus chama o juiz e põe o espírito sobre ele, o juiz lidera Israel, vai para a guerra, Deus entrega o inimigo nas mãos deles e a terra tem descanso até a morte do juiz, às vezes mais um pouco, e daí o ciclo começa outra vez. É essa espiral aí, né? E como você falou, isso é um ciclo, você consegue perceber muito claramente se você pegar Juízes e ler em uma sequência, né? Fica aí a dica, às vezes a gente quer maratonar séries, filmes e coisas tipo, maratone Juízes, você vai conseguir perceber esse ciclo com nitidez. É isso mesmo. E perceber como é que é uma espiral, né, que vai piorando. Vai piorando, e cada vez pior, né, e o último, né, às vezes a gente diz que, né, num jogo de futebol, quanto mais você fala do juiz, pior ele é, né, e no livro dos Juízes também é assim, se você pegar o primeiro juiz, é o Toniel, tem 5 versículos, né, se você for para Sansão, que é o último juiz, tem 4 capítulos, ou seja, quase 100 versículos. E certamente, quanto mais se fala do juiz, pior ele é. Misericórdia, é complicado. Agora, o que é que isso nos ensina sobre a natureza humana, o pecado e a graça de Deus? O que é que nós aprendemos com o livro de Juízes a respeito disso? Bom, o que você tem é uma coisa impressionante, tá? Veja, o pecado, a natureza humana que tem a tendência para o pecado não tem jeito mesmo. Sem Deus nós estamos perdidos. Eu posso me disciplinar, não vai resolver. Tá? Ou seja, a natureza humana dominada pelo pecado não tem jeito. A graça vai mostrar que Deus age por causa dele, por causa de Deus e não por causa das pessoas, porque as pessoas não merecem claramente. Então, Deus age por causa do plano que ele tem. Por que Deus não joga fora Israel? Porque Deus tem um plano com Israel. Então, o pecado tem consequências graves sempre, e a gente diz, puxa, mas a graça prevalece. Sim, só não pode esquecer que muitos não se recuperam. Muitos não desfrutam do que Deus tinha para eles e nem vão desfrutar de tudo que Deus tem no futuro para eles. Lembre só que a geração que saiu do Egito, né, só um restinho que entrou na Terra Prometida, o resto ficou. Ou seja, aquele remanescente. Então, se você olhar adiante na história, indo do Novo Testamento até para a história da igreja, você tem um relato muito interessante, quem nos delineia, isso é Andrew Walls, né, um estudioso da Inglaterra, ele diz, olha, Jerusalém é o topo, Jerusalém, a igreja é o máximo, Jerusalém não consegue lidar com a questão de outras etnias, outras, né, não vai. Aí Deus desce Jerusalém, sobe Antioquia. Depois Antioquia lida com o mesmo problema da Galácia, os judaizantes não conseguem lidar com a situação, desce Antioquia, sobe Éfeso, daqui a pouco desce Éfeso, sobe Roma, daqui a pouco desce Roma, sobe Constantinopla e assim por diante. Ou seja, na história, Deus vai chamar outro sim. Deus não chamou outro povo, Deus ficou com Israel. Mas veja que foram outras gerações. A geração do Êxodo está lá no deserto, vai lá no Sinai que você vai encontrar os cadáveres ali. Né? E assim por diante. Né?
Então, Deus tem o seu plano, mas eu posso me envolver com ele, participar do plano dele ou não. E às vezes é isso que acontece. Achei interessante essa conexão com a história bem mais próxima, né? Já está falando aí de um período na época de Cristo e posterior aos primeiros anos de igreja, e como realmente ainda acontece algo semelhante, em algum grau, ao que nós vimos ali também com os juízes. Com certeza. E o que é que essa questão desse ciclo e da incapacidade dos juízes de resolver os problemas tem a ver com uma outra frase que se repete constantemente no livro: e não havia um rei em Israel. Não havia um rei em Israel. O que é que essa falta de rei tem de importante para a história e qual a sua conexão com a nossa salvação? Na verdade, esse parece ser até um lema do livro, né? Não havia rei em Israel, cada um fazia o que dava na telha, né? Cada um fazia o que ele bem queria. Então, como ele vai aparecer nos capítulos 17 até 21, no final, ele parece que está apontando para a monarquia que vem ali, né, nos capítulos ali, né, 8, 9, 10 ali de 1 Samuel. Então, eles estão buscando um alívio da opressão que eles sentem. Mas aí que está a ironia da coisa. Quando você lê adiante o livro de Samuel e depois Reis, né, você vê que Israel não precisa de um rei que os ajude a pecar, eles pecam sem o rei. Então, eles estão achando que a solução é pôr alguém no trono, e a desgraça é que eles querem alguém como tem as outras nações, e Deus diz, não, vocês têm um rei lá em cima, e eles querem ser como as outras nações, e a coisa desanda. Então, Israel, na verdade, e o Bloch aponta muito bem aqui, que eles não têm um rei divino sobre eles. Então, sim, Deuteronômio 17 fala, olha, quando vocês tiverem um rei, e aí o rei é o quê? Ele tem as características tão bem delineadas, ele é o representante de Deus sobre a terra. Aí vai ajudar o povo a se manter fiel ou não. Como assim? Um líder ajuda ou atrapalha o povo de Deus? Ou ele direciona o povo para Deus ou direciona o povo para si. Né? Então, se você pensar na sequência, né, vamos dizer, um juiz ruim atrás do outro, nasce Sansão por milagre. Aí todo mundo pensa, agora sim, agora vai, porque não é nascimento natural, a mãe era estéril, não pode, agora vai acontecer. Só que Sansão se mostra o pior deles. Ou seja, o rei não resolve. Ou, né, como você mencionou, aplicando para a nossa realidade, um presidente evangélico também não resolve. O problema é o povo, o problema é o nosso pecado, o problema é nós, não é o rei, o problema é nós. É verdade. Nossa, ótima conexão essa aí, ótima aplicação, viu? Porque se tem uma coisa que acontece em período eleitoral, é essa busca por um juiz, né? Ou por um prefeito, por um presidente, que seja o reformador da sociedade, que ele traga paz e prosperidade ao nosso país, ao nosso estado, e não é um governante que vai resolver isso, a mudança tem que ser já de cada indivíduo, e nós não temos a força em nós mesmos para obtermos essa mudança, precisamos do Senhor, né? Precisamos do Senhor para que nosso coração seja modificado. Isso é muito bonito. É só um paralelo, né? Quando a gente lê nos profetas e nos livros de reis mesmo, né? Sempre que Israel buscava ajuda com outras nações, eles eram, né, repreendidos pelo profeta, porque a solução deles estava em cima e não na horizontal, né? Então, aqui é a mesma coisa, né? É verdade, é verdade. Terminando aqui de falar um pouco sobre o livro de Juízes, com certeza há muitas coisas que nós podemos comentar, mas já foi dito e vale enfatizar, nossa ideia é passar mais panoramicamente sobre a história. Eu acho que pelo menos vale a gente citar aqui um pouco sobre a história de Débora, né? Você já citou aí um pouco de Gideão, citou um pouco de Sansão, mas Débora também é um personagem interessante e que, principalmente nessa época de debate a respeito do papel da mulher, ela se torna um ponto importante para a história de Juízes, né, de debate para a teologia. O que é que o Bloch aborda sobre o papel de Débora como juíza? Bom, primeiro detalhe é que é interessante que está em Juízes 4 e 5. 4 é narrativa e 5 é poesia. Então ele vai abordar Débora de duas formas diferentes. E principalmente no capítulo 5 a gente precisa de ajuda, porque senão a gente não consegue entender muito bem. Então, Débora nasce numa sociedade hiperpatriarcal. Ver uma mulher de destaque, você diz, tem alguma coisa que não está certo.
Tá? Então, ela vai aparecer suprindo a falta dos homens. Tá? Eles não estão cumprindo a sua função, e parece que ela de repente entra, né, no buraco, no vácuo que fica. E interessante que ela não é chamada por Deus como os outros juízes são. Ela está então recebendo as queixas das pessoas sentado debaixo da árvore, sentado sobre um monte. E aí, vamos dizer, para nós, não, tudo bem, ali é mais fresco, mais vento e tal. Não é bem isso. Porque dentro do mundo pagão de Israel da época, debaixo de uma árvore, normalmente não é um sinal muito bom. O mensageiro depois vai pegar Gideão também, né? Vai ficar embaixo de uma árvore, ou seja, normalmente a árvore é um símbolo sagrado, o monte é símbolo sagrado, ou seja, você tem lances de paganismo aí misturados. Em meio a tudo isso, ela é ativa, ela toma iniciativa numa sociedade passiva. Então, ela escuta as queixas, possivelmente só, por que Deus nos abandonou? Por que está acontecendo tudo isso aí? Aí Deus a usa para chamar Baraque, para juntar lá 10.000 homens no Monte Tabor, e basicamente o Baraque diz, tudo bem, eu vou, mas eu insisto que você vá comigo. Tá? Ou seja, ele quer usar a Débora como um amuleto, como um talismã. Ela tem contato com Deus, isso vai garantir a vitória dele. E Débora diz, não, tudo bem, né? O preço só é que a vitória vai ser creditada a uma mulher e não para você. Sociedade patriarcal venceu o inimigo e creditada a mulher? Louco, não faz sentido. E todo mundo, nós lendo, achamos que vai ser Débora, mas não é. Né? Depois vai ser Jael, né? Mas o interessante de tudo isso é que ela chama Baraque, aparentemente vai com ele para a guerra e sai de cena. Ela some do relato, não sabemos mais nada dela, simplesmente ela some. Tá? Então parece que começa a indicar que alguém que sente a necessidade, sente o buraco na cultura, sente um buraco espiritual ali, ela entra, mesmo que não era indicado, cumpre sua função, mas outra vez, não é heroína. Ela sai de cena, não tem monumento, não tem nada em relação a ela. Saiu de cena e não se ouve mais falar dela. Olha só, que coisa, hein? Muito interessante. Agora eu acho que a gente pode começar a falar então do livro de Ruth, né? A gente falou de Débora como uma mulher, uma juíza aí que desempenha o seu papel, e é usada pelo Senhor também. Agora a gente pode falar então de uma outra mulher que tem um papel importantíssimo na história da redenção, que é Ruth. Então vamos falar desse livro. Acho que é interessante falar primeiro dessas características mais marcantes que nós encontramos no livro de Ruth. Ok. É interessante que a gente já falou que da época dos juízes tem fome na terra. E aqui tem um detalhe muito importante que Bloch levanta no livro, e que quando eu primeiro li esse livro, já faz anos, né, que eu li ainda em inglês, ele começa a mencionar da importância de Deuteronômio para entender Juízes, entender o restante do Antigo Testamento. Tem fome na terra. E a ironia é que a história começa em Belém, que significa casa de pão. Na casa de pão não tem pão. Né? Então é um jogo interessantíssimo. Da onde vem isso? Muito claramente, Levítico 26, Deuteronômio 28, as maldições da lei, bênçãos e maldições da lei. Se vocês abandonarem a Deus, seguirem outros deuses, Deus fecha o céu e não chove mais, não tem colheita. Tá? Então o que acontece? Tá? Essa família de Elimeleque, Noemi, os dois filhos, em vez de acertar as contas com Deus, tem fome, é que Deus fechou o céu, não tem chuva. Então, em vez de acertar a situação com Deus, eles fogem. Então, depois, quando retornam, né, quando Noemi vai retornar e trazendo Ruth consigo, tá, vai perceber que Deus está presente, que tem colheita outra vez na terra. Então, característica desse livro é impressionante, que Deus usa pessoas comuns, não rei, não juiz, não alguém que derrota inimigos, tá? Deus usa pessoas comuns. Normalmente se escuta falar que Ruth é uma história de amor. Sim, mas muito diferente do que você está imaginando, né? Porque o contexto é muito diferente. A questão ali não é amor romântico, a questão é descendência. Então, algo que na sociedade da época era tão importante. Tá? E a característica de Deus agora é que Deus não é Deus só de judeus.
E, Sim. para ironia do destino, Ruth se torna bisavó de Davi. E se você quiser ser um pouco mais, levar a coisa um pouquinho mais adiante, então Davi, que é o maior herói, né, dos reis de Israel, ele tem sangue gentil nas veias. Olha só. E se for para adiante, né, vai olhar lá a genealogia de Jesus, lá em Mateus 1, né, aí ele vai mencionar, né, a começar por Tamar, Raabe, né, Ruth e Batseba. Possivelmente 4 mulheres gentias, né? Ou seja, na família, na genealogia de Jesus, tem gente gentílica. E não é gente boa, tá? Gente ruim. Né? Então, bem interessante. Deus não abandona as pessoas quando fazem errado. E talvez os gentios, aqui Ruth ilustra, né? Que os gentios podem ser as pedras que gritam, que Jesus falou ali, né? Quando os fariseus dizem, pedras para as crianças ficarem quietas. Jesus falou, as pedras vão gritar, elas estão gritando. Olha só, excelente. E quando a gente olha para essas questões culturais, a gente tem outras bem interessantes, né, que são importantes de nós compreendermos para entender bem a história do livro de Ruth, né? Questão da troca dos calçados ali para selar o acordo, o papel de Boaz como resgatador e esse tipo de coisa. Então, assim, quais outros aspectos culturais são importantes que a gente pode destacar aqui sobre o livro de Ruth? Ok. É bacana ver que, né, quando a colheita, né, então a colheita normalmente feita por pessoal que tem um pouco mais condições, né, basicamente não passe uma segunda vez para recolher aquilo que caiu, né, que você não conseguiu recolher da primeira, deixe para os pobres. Ou seja, os pobres podem colher essas espigas. Talvez um princípio interessante por trás aqui, não dê essas espigas, o trigo, ou cevada, não entregue, mas ele pode vir e recolher. Então eles estão seguindo a Torá, estão seguindo a lei de Moisés ali. Essa questão do casamento levirato também, ou seja, o parente mais próximo vai se casar com a viúva para gerar descendentes e também para que essa descendência fique com a terra. Outro elemento importante é justamente todo o ensino de cuidar de órfãos e viúvas, e aqui é a coisa assim que nos choca, que a instrução estava na Torá, ali na lei de Moisés, e quem cuida da viúva é Ruth, que é moabita, e não Israel. Olha. Então é interessante que eles têm essa questão da deixar os grãos para os pobres colherem, sim, mas cuidar da viúva eles não fazem. Tá? E Ruth chega lá mostrando como deve ser feito. Daí tem a entrega dos sapatos, sim, para selar o acordo, e a reunião é feita no portão da cidade. Boaz, né, gostou de Ruth e não pode casar com ela porque ele não é o parente mais próximo. Ele tem que esperar primeiro o outro dizer que ele não quer, ele se recusa, aí Boaz é o segundo, ele pode tomar então a iniciativa. Mas então você vê diversos elementos culturais aqui super importantes que nos ajudam a entender a história. Muito bom. E qual é o papel da redenção, do tema redenção no livro de Ruth? O quanto ele fala sobre isso e como que ele aponta para isso? Bom, Deus tem um plano a cumprir. Né? Desde Abraão, a ideia é eu quero abençoar todas as nações da terra usando uma nação. E nesse processo, Deus usa pessoas falhas. Talvez a gente se assuste, né? Mas veja, tem espaço até para mim e para você, então Deus está usando pessoas falhas. E não desiste quando dá tudo errado. Né? Então Israel está terrível. Se é comparado ao tempo de Juízes e diz, nossa, parece que deu tudo errado. Aí, que coisa louca, ele traz uma moabita para ensinar Israel a como tratar as viúvas. Veja, alguém estrangeiro no mundo antigo tinha vida muito difícil, porque não tem direito na hora de complicar a história, não tem comida para eles, não tem nada, não tem direito, são as primeiras a serem estupradas, é tudo de ruim. E agora Deus traz uma pessoa dessa, tá? E ainda que nasce do incesto lá, da história de Ló, né? Então uma coisa impressionante e talvez mais assustador, diz lá que um moabita só podia fazer parte do povo de Deus depois de 10 gerações. Se isso consta na lei de Deus, então Davi era um rei ilegítimo, porque ele não era do povo de Deus, não deveria ser.
Então, você começa a perceber que redenção, que graça, começa a ir adiante. Deus vai usar uma moabita para gerar descendentes que vão culminar em Jesus. É em loucura, tá? Então, o resgatador, ou goel em hebraico, não é coisa simples, tinha preço a ser pago. Tá? Então, digamos que ele já tivesse uma esposa, ele vai pegar uma segunda, vai dividir herança, vai trazer potencial dificuldade entre os filhos por causa da herança, e foi por isso que o primeiro da lista, ele diz, cara, vai complicar o meu casamento, talvez a história da herança dos filhos, ele pulou fora. Tá? Então, você ser um resgatador, a gente olha que lindo, que maravilhoso, não custava, assim como para Jesus custou também. Tá? Então, Deus resgatou Israel do Egito, no meio dos juízes resgata eles o tempo inteiro, nos reis também, por fim vai cair em Jesus. Então a ideia de redenção aqui, ela tem uma faceta diferente, mas continua a mensagem de toda a Bíblia, do Antigo Testamento, que vai culminar em Jesus. Isso é muito bom. E essas questões de apontar para Cristo, elas são algo assim que a gente tem que sempre buscar na Escritura. O próprio Cristo fala, né, que toda a Escritura fala sobre ele. E hoje a gente tem, graças a Deus, retomado com mais clareza a importância de termos uma leitura bíblica cristocêntrica, que a gente procure Cristo nas palavras da Escritura, nas páginas da Escritura. A gente sabe da importância de que bons comentários façam isso. Você já destacou algumas coisas, mas seria pertinente falar um pouco mais como é que o Bloco faz esse trabalho de apontar para Cristo na história desses dois livros, que não fazem nenhuma menção direta ao Messias aqui, né? Mas a gente sabe que, de alguma maneira, Cristo está presente em figuras ali. Como é que isso acontece, então? Como é que o Bloco fala sobre isso? Sim. Vamos dizer, a questão de Cristo no Antigo Testamento, ela sempre foi e sempre vai ser controversa, né? Porque depende de como a gente lê isso, né? Depende do tipo de leitura. Para as pessoas que acham que tudo tem que ser apologético, ou seja, tem que provar Jesus em cada versículo, eles acabam forçando a barra. Né? Mas, vamos dizer, Jesus está culminando a história de fato. Então, os libertadores no livro de Juízes, tá, eles estão apontando para algo que ainda falta, porque é um libertador que ajuda, liberta eles dos inimigos naquele momento, mas que a poucos tem a mesma situação. Então, está mostrando, está faltando algo ainda. Mesmo o resgatador, se você pensar na história de Boaz, ele não é perfeito. Então, levanta a expectativa. Um dia, talvez a gente vai ter um resgatador perfeito que vai nos livrar de fato, não só dos inimigos, mas de todas as consequências do pecado e da pecaminosidade. Tá? Se você pensar que nasce Obed, né, que vai ser o bisavô de Davi, que vai depois culminar em Jesus, outra vez, né, o livro de Ruth enfatiza justamente que esse casamento vai gerar Obed, que vai terminar em Jesus, porque isso é importante, tá, para a história. Não havia rei em Israel. O livro de Juízes fala muitas vezes, o rei virá. Né? Mas não é como as pessoas esperavam o rei, né? Então ele vem um pouco diferente. Então ele está apontando, as menções são indiretas, não são profecias diretas, e elas normalmente funcionam muito melhor, né? Porque elas geram essa ideia de expectativa, e quando você tem o Novo Testamento, você olha para trás e diz, nossa, é claro, mas não significa necessariamente que as pessoas liam o Antigo Testamento, por exemplo, Juízes e Ruth, e logo diz, nossa, está na cara que o Messias vai vir e tal. Essa questão, ela vem com o tempo e ela vai sendo desvendada nessa revelação progressiva que nós temos. Muito legal ver essas conexões e ressaltar essa importância da revelação progressiva, né? A gente já tem vislumbres ali, já temos tipos, o próprio Boaz como um resgatador, né, aponta aí para Cristo como aquele que nos resgata, mas a gente tem que lembrar que, claro, isso vai ser enfatizado de forma mais nítida, realmente quando o próprio Cristo se faz homem e vem ao mundo, né? Mas ainda assim é bom vermos como o próprio Paulo vai falar, né? Toda a Escritura é inspirada pelo Senhor e toda ela é útil. Aqui os livros de Juízes e Ruth não são meras historinhas para a gente tirar lições de moral a respeito da força de Sansão, de seus erros, ou mesmo de algo que é bom, como a questão de Ruth ajudar a viúva ali, né?
a sua sogra, mas a gente precisa enfatizar que aqui nós temos algo a favor, a respeito, melhor dizendo, da história da redenção. Isso é importantíssimo. Agora, quando a gente olha para tudo isso, como é que a gente vê aqui, então, a utilidade que pastores, líderes, pregadores podem ter nesse comentário para fazer uma boa exegese desses textos e também uma boa pregação expositiva e cristocêntrica? Nesse sentido, quais conselhos finais você daria para quem quer aproveitar para pregar ou estudar sobre Juízes e Ruth e fazer uso desse comentário? Legal. Eu acho que esse comentário é muito bom, é o melhor que eu conheço, que eu tenho visto sobre esses livros, né? Principalmente, né? Ruth quase a gente não fala, a gente fala só um pouquinho e esquece, primeiro capítulo esquece o restante. Juízes, então, né? Para mim, nós precisamos evitar ao máximo as histórias individuais sem o contexto do livro todo. Porque nós lemos Sansão, né, com uma maneira muito bacana, nossa, que legal, e no final da sua vida, nossa, que bacana que ele pediu perdão e a coisa se resolveu toda. Se você lê o final, a oração de Sansão, ela é um pouco estranha. Ele diz assim, Deus me dá força mais uma vez para que eu me vingue dos meus inimigos por causa dos meus 2 olhos. Não fala de Deus, não fala do plano de Deus, não fala da ideia de libertar o povo, não fala de nada. O cara é egoísta. Até o extremo ele morre egoísta. Né? Então, como Deus vai lidar com ele, isso é problema de Deus. Né? Mas, você entende? A história individual, quando a gente lê o livro todo, daí a gente entende, né, cada um deles. Então, essa espiral descendente ajuda a gente a entender o todo. Então, nós precisamos aprender uma pregação narrativa, porque ela é útil, ela é poderosa, deixa a história contar, deixa a história carregar a coisa. Né? Então, se você pensar um outro detalhe, Ruth opta pelo Deus de Israel, né? O teu Deus é o meu Deus, é conversão. Não é conversão ainda, ela está se mostrando, eu vou partir para o seu país, para a sua nação, ali tem outro Deus, eu sei, mostra uma inclinação, mas ela não conhece nada sobre Deus ainda, ou só muito pouco, então ela vai... Né? Vai mostrar, sim, ela vai caminhando e vai mostrando, por exemplo, que gente de fora de Israel também tem lugar no aprisco, né? Como Jesus vai ensinar lá em João capítulo 10. Então, entender a história no seu contexto é super importante. Tá? Aplicações, o Block faz depois de cada capítulo, que ajuda a direcionar para a igreja como aplicar isso aqui. Tá? Acho que uma outra possibilidade que eu já pensei algumas vezes nós podíamos estudar o livro de Juízes como um livro de liderança. Né? Cada um dos juízes, eles vão atuar como liderança sobre o povo e você aprende o que fazer e o que não fazer. Tá? O livro de Ruth, tá? Até como missionários ou até nossa tarefa de evangelística, os outros povos, o pessoal que não é de dentro, eles também têm algo para nos ensinar. Abre o olho, porque daqui a pouco as pedras começam a gritar, tem coisas fantásticas a serem buscadas e garimpadas nesse texto. E o Block nos ajuda muito. Né? Sou muito grato por esse comentário que ele escreveu. Excelente, Arthur. Muito obrigado aí por essa conversa, por esse bate-papo tão bom a respeito dos livros que o Senhor inspirou seus servos a escrever, Juízes e Ruth, e especificamente sobre esse comentário que um servo do Senhor também comentou aqui, né? Trouxe para a gente a respeito desses livros maravilhosos. Que você continue sendo usado pelo Senhor, abençoado. Espero que nós possamos ter outras conversas boas aqui sobre livros que a edição Vida Nova tem disponibilizado, lançado para a gente. E que Deus continue abençoando, meu irmão. Obrigado, e a esperança é que, né, isso possa de alguma forma promover o reino de Deus. Esse é o objetivo. Amém. Você aí de casa que nos ouviu, que ficou interessado, adquira o livro Comentário Exegético de Juízes e Ruth, do Daniel Block. Tenho certeza que vai ser um livro extremamente útil para o seu estudo, para a sua pregação e até mesmo para uma mera mera não é uma palavra adequada, mas para uma vida adequada devocional. Afinal de contas, o contexto também é importante para você saber como tirar lições práticas para a sua vida. E se você tem gostado dos nossos podcasts, nos ajude compartilhando com outras pessoas, deixando aí o seu like, nos deixe também nos comentários quais outros vídeos da Vida Nova, outros livros
da Vida Nova você quer ver aqui no nosso podcast. E também fique de olho nos próximos episódios que ainda estão por vir. Se inscreva aí no YouTube, se inscreva na sua plataforma de podcast preferido. E é isso aí, até a próxima. Valeu!